Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você acabou de chegar no canal H História. Aproveite e seja bem-vindo por aqui. Uma pergunta para você, você curte aquele cafezinho legal com açúcar ou sem açúcar? Com creme, com leite ou café puro? Acredite, o café já foi o nosso principal produto da economia brasileira. Durante muito tempo ele foi sustentáculo da economia aqui no Brasil. Isso já faz algum tempo. É isso que nós vamos verificar na aula de hoje. Roda a vinheta. Antes de começar essa aula, eu já peço para você curtir esse vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Ao mesmo tempo, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações que você vai ficar por dentro em primeira mão todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a economia cafeeira aqui no Brasil. Esse produto então que desponta como produto que vai sustentar, se tornar o pilar da economia durante dois momentos políticos do Brasil, que seria o período imperial e também uma boa parte do período republicano. Então vamos lá nesse produto que liderou as exportações aqui no país. O café, por sua vez, é uma especiaria já conhecida dos europeus desde o século XV, durante o processo das grandes navegações em direção ao Oriente. Ali no Oriente já se conhecia o café, mas é no norte da África que a gente vai verificar então um contato maior com essa especiaria, um produto de alto valor comercial. No entanto, o café ele nunca se tornou um grande produto, uma grande produção isoladamente nesse momento aí, nesses lugares. Aqui no Brasil, ele vai entrar no século XVIII, trazido então por um sujeito chamado Francisco de Melo Palheta. Dizem então que ele trouxe esse café das Guianas holandesas e também da Jamaica. E entra aqui no Brasil exatamente pelo norte, aqui pelo Pará. E aí então ele vai plantar esse café ali na cidade de Vigia. Só que o café não se tornou uma grande produção naquele momento. Conta-se que, inclusive, ele teria trazido o café por ele ter percebido as propriedades energéticas do produto a partir do momento em que ele viu o café sendo comido por cabras. E essas cabras ficavam mais agitadas depois que comiam o café. Então ele teve a ideia de trazer o produto para cá e plantar o café aqui, embora nesse momento não se tornasse uma grande produção ali no século XVIII. É no século XIX que a gente vai perceber o café ganhando mais ênfase. É nesse período já do Estado Imperial que a gente percebe então, no Brasil independente, o café se tornando uma produção em larga escala. Isso vai acontecer durante o período imperial, mais precisamente no início da década de 1830. Quando então o café é levado para a região sudeste e ali ele começa a ser produzido em larga escala, em grande quantidade, e se torna mais tarde, uma década depois, no nosso principal produto da economia e também das nossas exportações. Alguns elementos podem ser levados em conta como elementos favoráveis para a produção do café em grande quantidade. Por exemplo, na região sudeste, ele então deparou com um clima adequado para as plantações de lavouras cafeeiras. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber que o solo ali naquela região também era muito favorável para o desenvolvimento das plantações. E mais ainda, gente, nesse período em que o Brasil precisava de um produto que seja a base da economia brasileira, nós teríamos então o café ganhando todo o apoio do Estado Imperial para então se tornar o principal produto. Nesse momento ainda é o reinado de Dom Pedro I, que vai dar uma atenção para o café. Mais tarde as regências e depois o Dom Pedro II vai colher literalmente esses frutos, fazendo mais investimentos. O café se tornou o principal produto do Brasil durante o período imperial, mas vai ultrapassar esse período, chegando até o período republicano. E ali nós vamos perceber que o café já está fortalecido e já consolidou mercados que foram conquistados ali na década de 40 do século XIX. Precisamente a Europa e os Estados Unidos, que se tornaram o nosso principal comprador do café.
E aí nós teríamos então mais tarde os primeiros republicanos, cafeicultores, assumindo também o comando político do país, no período que a gente chama de república oligárquica, durante o primeiro momento da república, que vai então tornar o café digno das atenções do Estado republicano, das atenções dos presidentes da república e o principal produto, naturalmente, de investimento dos governos brasileiros durante esse momento da república aqui no Brasil. Embora o café ele vá ser um produto lá de um Brasil independente e imperial, a gente percebe que a estrutura produtiva do café, mesmo que ele tivesse incentivado uma determinada modernização do país, essa estrutura ainda é muito parecida, é basicamente aquela estrutura que predominou na economia colonial. Uma estrutura onde a gente verifica como base o latifúndio, que é um latifúndio monocultor. A monocultura cafeeira vai prevalecer, trabalhada por uma grande quantidade de mão de obra escrava e principalmente voltada para o mercado externo. Ou seja, esses pilares, o latifúndio, a escravidão, a monocultura e também uma economia sendo voltada para o mercado externo, acabaram então prevalecendo como estrutura da produção cafeeira aqui no Brasil. Para alguns historiadores, apenas o produto era novo, mas a estrutura de produção continuava sendo a mesma estrutura de produção do período colonial. Uma estrutura de base agrária e, ao mesmo tempo, exportadora. É isso que vai prevalecer enquanto estrutura produtiva durante o período em que o café se torna o nosso produto principal. A produção de café se inicia no Rio de Janeiro, que era a capital do país, e que ofereceu interesse e, ao mesmo tempo, condições de iniciar a produção. Duas regiões cafeeiras se destacam e, ao mesmo tempo, caracterizam a produção desse período e desse produto. São as regiões do Vale do Paraíba, que ficava então no Rio de Janeiro, e a região do Oeste Paulista, que literalmente vai ficar na província de São Paulo. Entre elas existem algumas diferenciações de produção e de mentalidade de seus produtores. Ao mesmo tempo, a gente percebe que entre elas vai haver então um atrito, uma concorrência e ao mesmo tempo uma dinâmica produtiva que vai então influenciar no pensamento político desses cafeicultores, tanto do Vale do Paraíba quanto também no Oeste Paulista, no que se refere principalmente ao Estado imperial. Vamos então para a primeira região. A primeira região é o Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba fica exatamente ali no Rio de Janeiro, mais precisamente ali pela Baixada Fluminense, ao Vale do Rio Paraíba do Sul. Ali nós teríamos então o início da produção do café na década de 1830. Foi ali então que se iniciou essa produção. E quem inicia a produção são grandes proprietários que já tinham produção de outros produtos, inclusive trabalhados ali naquela região, e que vão agora colocar o café como um produto da vez. Esses sujeitos mais tarde vão se fortalecer e vão ser conhecidos como os barões do café. E esses barões do café iniciaram uma produção porque eles já tinham toda uma estrutura que dava conta então de atender o início da produção cafeeira. Eles já possuíam latifúndios, eles já possuíam mão de obra e eles tinham prestígios, haja vista que eles eram uma aristocracia e já tinham toda uma chegada com o imperador a ponto de conseguir que o imperador desse atenção e financiamento, suporte econômico para iniciar a produção ali no Vale do Paraíba. Nós temos então essa produção trabalhada principalmente pela mão de obra escrava. É a escravidão que vai predominar no Vale do Paraíba. E essa escravidão, por sua vez, deu conta de iniciar a produção e essa produção ganhou os mercados. Durante muito tempo, o Vale do Paraíba era a única região que produzia café no Brasil e que vendia esse café para o mercado externo. Portanto, não havia concorrência. E toda vez que alguém provou algum café, muito provavelmente foi dali,
daquele local. Então, não se tinha exatamente esse ponto que a gente pudesse avaliar se o café era bom ou era ruim. Isso vai acontecer quando surgir um concorrente. Portanto, a gente percebe que eles jogaram praticamente sozinho. E durante muito tempo, os cafeicultores daquela região, os barões do café, não se preocuparam em fazer investimento em técnicas modernas. As técnicas utilizadas por esses escravos nas fazendas de café do Vale do Paraíba ainda eram rudimentares, ainda eram técnicas arcaicas. E a forma de manuseio, de produção e de plantio ainda era muito precária, embora ainda fosse um tanto produtiva para a quantidade de café que eles acabavam vendendo. E aí a gente percebe então que essa falta de investimentos em técnicas modernas, mais cedo ou mais tarde vai então dar sinais de baixa produtividade, que é o que vai caracterizar o café deste período. O café com essa baixa produtividade, ele vai caminhar progressivamente para uma falência, aonde a gente percebe que na década de 1870, quando a gente percebe então o discurso republicano aflorado e os cafeicultores muito envolvidos nisso, os interesses dos cafeicultores do Vale do Paraíba vão naturalmente refletir o seu poderio econômico, ou seja, um modelo defasado e ao mesmo tempo um grupo de cafeicultores enfraquecidos e ao mesmo tempo decadentes. A outra região é a região do Oeste Paulista. E o Oeste Paulista ele começa então a se destacar a partir do momento em que a gente percebe uma expansão da lavoura cafeeira. Isso significa dizer que a lavoura começa então a sair dos limites do Rio de Janeiro, chegar em outras regiões e vai atingir então a província de São Paulo. É muito importante destacar para vocês que a província de São Paulo era uma província praticamente falida, que não tinha toda essa importância que São Paulo teria hoje para a economia do país. São Paulo não tinha um produto, não tinha um destaque econômico, São Paulo não tinha uma notoriedade na produção. Então, era apenas uma província e uma qualquer província. No entanto, a economia cafeeira e o boom do café naquela região acabaram então sendo a oportunidade que São Paulo teria de alavancar e ao mesmo tempo se projetar para ser hoje essa potência econômica que nós temos no estado, ou melhor, no país, aqui no Brasil, enquanto destaque para o estado de São Paulo. É ali que tudo começa. Mas vamos verificar o seguinte, com relação a esse processo de expansão, a gente pode olhar, por exemplo, aqui no mapa, o processo de expansão ao longo do tempo, inclusive. Vamos lá. Aqui nós vamos perceber que o café, na década de 1830, ele ainda está ali no Rio de Janeiro. Ele começa no início do século, ali, por aqui, por essa região, que nós estamos destacando mais embaixo, certo? Ali Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mais ali, mais banhado pelo Oceano Atlântico. Mais tarde ele vai atingir, então, outras regiões, como de Vassouras, Valença, Piraí, que seriam cidades, que seriam locais que se destacariam. No entanto, a partir da década de 1830, o café começa a se expandir e vai chegar em regiões como Guaratinguetá e também Taubaté. E a expansão vai continuar. Na década de 50, o café se expande. A gente verifica então ele chegando aqui nas cidades de Campina, Limeira, Itu, certo? E também ali na capital São Paulo. E mais tarde a gente percebe que na década de 80 do século XIX ele vai chegar mais longe ainda, nas cidades de Araraquara e também de Ribeirão Preto. E aí, gente, não fica só no período imperial, nós temos o café continuando a se expandir durante o período republicano, haja vista que esse é um período em que os cafeicultores estão no poder e naturalmente deram toda a notoriedade e atenderam todas as necessidades que o café precisava para se expandir. É importante destacar que o café no Oeste Paulista, ele era produzido por uma burguesia agrária, que tinha uma mentalidade mais capitalista e menos aristocrática. Ali naquela região se destacou uma produção com empreendimentos de burgueses visionários. Eram pessoas que acumularam fortunas com outras atividades, por exemplo, a atividade do comércio de escravos. Só que no século XIX a gente começa a ver o discurso contrário à escravidão e um discurso muito
inclinado para a abolição da escravidão aqui no Brasil. Então, esses comerciantes, esses burgueses começam então a ter a noção de que a escravidão já não seria um bom negócio e começam então a investir em outros negócios. É nesse momento que plantar café poderia ser a solução. E aí nós teríamos alguns problemas que eles vão enfrentar. Eles teriam que investir o seu dinheiro próprio, a maioria deles não teve o incentivo governamental, a maioria deles não teve o investimento e o financiamento como tiveram os primeiros barões do café lá no Rio de Janeiro. Então eles pegaram o seu próprio capital e acabaram investindo na produção. Nesse processo ainda teve empecilhos, como por exemplo a Lei das Terras de 1850, pela qual ficava determinado que as terras só seriam propriedades a partir da compra. Então, aquele método muito tradicional que ainda até hoje existe de chegar e ocupar uma região, tomar posse, expulsando inclusive quem está ali, não funcionaria com tanta eficácia. O governo, então, teria decretado a compra das terras como elemento de posse dessas terras. E muitos desses empreendedores tiveram que comprar essas terras. E para a compra dessa terra, eles acabaram utilizando uma boa parte desse capital. E aí nós vamos verificar que, depois de comprar a terra, eles teriam que montar a estrutura, começar a plantação, e isso lhe levou uma boa parte da renda. E depois, então, de ficar com boa parte da renda de fora, nós ainda teríamos um problema. Que mão de obra nós teríamos para trabalhar aqui? É nesse momento, então, que vem um segundo problema, que é a abolição do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Ficaria, então, proibido o tráfico de escravos da África para o Brasil. Isso significa dizer que quem quiser escravos vai ter que comprar os que estão aqui e que, por sua vez, se tornariam produtos extremamente caros. O escravo ficou praticamente o que a gente chamaria, no dito popular, o olho da cara. E aí a gente percebe então que isso é um problema para a mão de obra no Oeste Paulista. É por essa razão que a gente verifica uma dificuldade na aquisição de escravos e também da adoção de escravos nas fazendas de café do Oeste Paulista. Eles vão investir basicamente na mão de obra dos imigrantes europeus, que nesse momento estão entrando também em grande quantidade no país. Imigrantes vindo da Europa, mais precisamente da Itália e da Alemanha, começam a entrar aqui em grande quantidade, e muitos vindo com interesse de trabalhar nessas lavouras cafeeiras. Os cafeicultores do Oeste Paulista vão então aproveitar essa oportunidade de empregar esses imigrantes nas fazendas de café. Esses imigrantes passarão então a ser uma mão de obra livre e remunerado, uma remuneração proporcional que tornava então esses imigrantes motivados a produzir, haja vista que eles ganhavam de acordo com a produção. Isso é muito importante porque dá uma certa credibilidade ao trabalho dessas pessoas e ao mesmo tempo faz com que eles se torne uma mão de obra eficiente. É importante também levar em conta que o investimento precisava dar certo. Caso ele desse errado, eles perderiam as fortunas que foram investidas. Então é por essa situação que nós vamos verificar os cafeicultores de São Paulo, ali da região do Oeste Paulista, investindo em tecnologias modernas para a época. Eles investiam numa tecnologia que garantia melhor qualidade ao torrar o café, ao mesmo tempo em triturar esses grãos e também em embalar esse café. Sem contar no trabalho dedicado desses imigrantes, que acabou então fazendo com que folhas, talos e grãos que não estavam maduros não fossem então torrados e triturados com grãos e outros produtos melhores durante a colheita. Então essas pequenas minúcias acabou tornando o café do Oeste Paulista um café de qualidade superior e ao mesmo tempo preferido no mercado europeu e também no mercado americano. 10 anos depois de iniciar a produção, o café de São Paulo já supera em muito o café da região do Rio de Janeiro, lá do Vale do Paraíba. E isso projeta economicamente esses cafeicultores, que passam também a se tornar sujeitos de grande influência econômica, que automaticamente também significa uma grande influência
política no Estado Imperial. Durante a década de 1870, nós vamos perceber então que os cafeicultores do Oeste Paulista se tornam então aqueles que vão lutar por maior autonomia para as províncias, que isso significaria naturalmente eles estarem à frente das decisões que seriam tomadas ali em São Paulo. Vão defender o federalismo, a autonomia para as províncias e principalmente vão se engajar na campanha republicana, se tornando um dos mais ativos republicanos dessa campanha que vai tomar o país a partir da década de 70 e lá, no final da década de 80, vai destronar o imperador Dom Pedro II e ao mesmo tempo proclamar a República. Mesmo que tenha sido proclamada pelos militares, a gente verifica que os cafeicultores estariam muito envolvidos e seriam muito influentes no próximo governo que viria a partir desta proclamação. Então nós teríamos duas regiões cafeeiras se destacando. De um lado nós verificamos a região do Vale do Paraíba, onde nós teríamos os barões do café, a mão de obra escrava, uma baixa produtividade, técnicas arcaicas e, por conseguinte, uma falência a partir de 1870. Do outro lado, nós temos o Oeste Paulista, com uma burguesia agrária, mão de obra imigrante, uma alta tecnologia para a época, ao mesmo tempo uma alta produtividade e ao mesmo tempo a prosperidade se instalando e se consolidando e fortalecendo os cafeicultores daquela região. Se você gostou desse vídeo, então dá um like aí bem carinhoso para fortalecer o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui em primeira mão. O canal H de História agradece você por aqui até esse momento. Valeu!